Geralmente, as coisas que as pessoas acham difíceis são as coisas que acabam sendo mais valorizadas. Então, quando você deixa de fazer, você se não se permite fazer coisas que a maioria das pessoas acham difíceis, você deixa de aproveitar oportunidades. Ah, a área de remuneração é muito difícil, é muito complexa, ou então eu não tenho habilidade com números, eu não vou conseguir ser bem sucedido na área de remuneração. Como é que você vai vencer essa limitação? A única forma que tem. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Deixando um recadinho rápido aqui para quem está assistindo no replay. Se você está assistindo, está ouvindo esse recado no replay, é importante você saber qual é o tema dessa live. O tema da live de hoje é o que pode bloquear o seu crescimento na carreira de RH. Então, se você está interessado em crescer na carreira de RH, fica aqui comigo até o final e depois bota aqui nos comentários o que você achou. Porque aqui a gente vai dividir justamente eu vou te mostrar o que pode estar bloqueando o seu crescimento profissional que talvez você não saiba. Tá? Então, essa é a terceira live da nossa jornada do crescimento de RH. Tá? É uma sequência de lives que eu estou fazendo justamente para a gente começar a aquecer para o webinário do dia 27, que a gente vai falar sobre crescimento de carreira para RH, mesmo nos períodos de crise. Okay? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá no nosso link, tem um link na bio para você poder se inscrever, ok? Então, enquanto o pessoal tá entrando aqui, vou escrever qual é o tema da nossa live para quem chegar depois saber. Vamos aqui. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos entrando. Pessoal, estou escrevendo aqui qual é o tema da live de hoje. Seu crescimento profissional. Sua carreira. Escrevi que pode bloquear o seu crescimento profissional na carreira de RH, mas crescimento profissional é na carreira, né? Então acho que fica redundante. Vou escrever suas perguntas. Perguntas que eu comentarei ao final. Então vamos. Live sobre o que pode bloquear seu crescimento na carreira de RH. Escreva suas perguntas que eu comentarei no final. Deixa eu fixar aqui para quem entrar já ver. Algumas pessoas já estão entrando. Letícia, Guilherme, Ítala. Alô, Lu Cubas. Tudo bom, Lu? Então vamos começar aqui, que eu estava com dificuldade de conectar. Trazer aí uns minutinhos. Então, já falou qual é o tema da live de hoje, né? Sobre o que pode estar bloqueando, o que pode bloquear o seu crescimento na carreira de RH, tá? E aí eu gosto de começar sempre compartilhando a minha opinião, por que é importante, por que eu considero importante que vocês estejam aqui na sua quinta-feira, agora 8h43, aqui comigo ouvindo sobre o que eu tenho para falar. Por que é importante vocês ouvirem sobre o que pode estar bloqueando a sua carreira, né? A gente falou nas duas primeiras lives da jornada de crescimento de RH sobre coisas que podem impulsionar a nossa carreira como profissional de RH. E agora a gente vai falar sobre o que pode bloquear. E eu, particularmente, considero que pode até ser mais importante você retirar as coisas que estão te bloqueando do que você impulsionar. E aí, enquanto eu estava me preparando aqui para falar com vocês, eu lembrei de uma experiência que fez toda a diferença. Eu lembrei quando eu estava, por exemplo, na autoescola, fazendo a prova da autoescola, não sei se todo mundo aqui já fez,
mas você vai lá, vai no Detran, né? E aí você tem que fazer a baliza, não sei como é que é hoje, se é parecido que na minha época, porque já tem algum tempo que eu fiz. Mas na minha época você tinha que entrar no carro, ligar, sair da vaga, voltar para a vaga, sair e dar uma volta, fazer um percurso, um trajeto. E uma das coisas que eu lembro que o meu instrutor na época falou muito, e eu vi eu vi depois agradeci ele ter me dado esse conselho, é para tomar muito cuidado com o freio de mão puxado. Porque muita gente perde a prova da autoescola, não passa, é reprovado na prova da autoescola, simplesmente porque esqueceu de puxar o freio de mão. Então a pessoa está muito preocupada ali com o pedal, geralmente é uma coisa que preocupa a gente, para quem está começando a dirigir, embreagem e pedal, no acelerador está muito preocupado com embreagem e acelerador, ou seja, com a velocidade que você vai sair, só que você esquece de tirar uma coisa que está te bloqueando. E aí muitas vezes você vai, tenta sair uma, tem gente que tenta uma, tenta duas e o carro morre. E aí você perde a prova, porque, agora eu não sei como é a pontuação, mas na minha época, se você deixasse o carro morrer, você estava reprovado de cara. Então, é só um exemplo, óbvio, é só um exemplo, uma analogia, para mostrar o quão importante muitas vezes, às vezes até mais importante do que você acelerar, do que você se preocupar em se movimentar, sair da inércia, você atentar o que pode estar te bloqueando e que você muitas vezes não está percebendo, não está no seu campo de visão, tá? Na sua zona de atenção. Então é só um exemplo porque que eu considero importante você estar aqui, porque talvez vocês estejam com algum freio de mão puxado, estão acelerando, estão fazendo um esforço enorme e não estão percebendo que tem um freio de mão puxado. Então, depois no final da live vocês me contam se você, o que eu vou comentar aqui era um freio de mão puxado para vocês que vocês não estavam enxergando ou não. Talvez não. Então, vamos lá, eu nem pedi, tô falando aqui tem um tempinho, não pedi para vocês me darem feedback áudio, porque hoje, inclusive, durante as reuniões do dia, a conexão estava bem ruim. Áudio tá ok, imagem tá ok, me dá um feedback, por favor, para saber se tá tudo funcionando, se vocês estão me ouvindo bem. Não, sempre tem um delay, vou esperar um delayzinho para ver se vocês me dão esse feedback. Estou entendendo que sim, né? Porque a Lu comentou boa noite. Bom, vou seguindo. Se tiver algum problema com o áudio, por favor, dá um feedback. Eu estou atento aqui nos comentários, ok? Ok. Então vamos, uma vez agora que a gente já falou qual é o tema da live, por que eu considero importante que vocês gastem uma parte do seu tempinho aqui ouvindo o que eu tenho a falar. Vamos então entrar, né? Falar no tema sobre o que pode estar bloqueando o seu crescimento de carreira na área de RH. Mas antes de entrar no tema diretamente, na parte mais específica, eu queria contar uma história para vocês, talvez para ilustrar o que a gente vai falar aqui hoje. E, como eu falei, quando estava me preparando aqui, eu fui pensando, estruturando mais ou menos o que eu ia comentar com vocês. E eu lembrei de uma história que já tem alguns anos, eu nem lembro, talvez 2004, talvez, antes de eu entrar até para a faculdade de psicologia. Não sei se, acho que a maioria aqui não sabe, mas eu treinei jiu-jitsu durante muito tempo. Eu sempre gostei de esporte, gostei de esporte de uma forma geral. E num determinado momento eu comecei a praticar lutas. E a primeira luta que eu pratiquei durante algum tempo, durante mais de 10 anos, infelizmente hoje já não estou praticando tanto, foi o jiu-jitsu. O que eu quero comentar com vocês foi a história de um campeonato de jiu-jitsu que foi muito importante, foi muito marcante para mim. Não tanto pelo tamanho do campeonato, não era um grande campeonato, mas foi o meu primeiro campeonato como faixa azul, que é a segunda faixa do jiu-jitsu quando você é mais velho, né? Você começa pela branca e vai para azul. E aí, nesse campeonato que eu participei, foi um dos primeiros campeonatos que eu estava como azul, mas eu estava indo bem, ou pelo menos achava que estava indo bem, meu professor falava que eu estava indo bem. Eu fui para esse campeonato lá no Rio de Janeiro e tiveram duas lutas que me marcaram. Não lembro quantas lutas eu fiz nesse campeonato, foram mais 4, mas duas lutas me marcaram bastante. A semifinal e a final do campeonato eu vou contar para vocês por quê.
Porque na semifinal eu fui lutar com um garoto lá na época, a gente era novo, eu devia ter uns 19 anos, algo em torno disso, e 19 para 20. E esse garoto, eu lembro que quando eu fui lutar com ele, um monte de gente veio me falar que ele era campeão mundial de jiu-jitsu, ele tinha sido campeão mundial no ano anterior, que ele era muito bom para eu tomar cuidado, para eu não fazer isso, não fazer aquilo. E eu lembro que foi uma coisa que para mim foi relativamente tranquilo. Eu lembro que estava todo muito nervoso e eu não estava tão preocupado com isso. E no final, resumindo essa parte da história, talvez essa não seja a parte mais importante, eu lutei com ele e fazendo coisas que as pessoas me disseram para não fazer porque ele era muito bom, e eu ganhei dele. O cara que era o favorito no campeonato lá, porque ele tinha ganho o campeonato mundial no ano anterior. Foi uma luta dura, muito disputada, mas eu lutei super bem e ganhei dele. E aí, talvez a parte mais importante é a parte a segunda luta, a final. E a final foi com um cara que talvez nem tanta gente estava falando tanto dele. Todo mundo já estava meio que. O meu professor falou: pô, você ganhou do cara que é campeão mundial, você tá super bem, pô, mandou muito bem e tal, tô super orgulhoso. E aí depois eu fui descobrir que na final eu ia lutar com um cara que ele. Eu ia lutar com um cara que já tinha treinado comigo, ele já tinha treinado na academia. Quando eu comecei a treinar, numa das primeiras aulas, e esse garoto era muito bom. Todo mundo fala que ele é muito bom, eu já tinha treinado com ele e ele realmente, tipo, a gente fala no jiu-jitsu, né, que ele me amassava. Ele me amassou algumas vezes quando eu era faixa branca. E só que passaram alguns anos, a gente já estava na mesma faixa, a gente ficou na mesma faixa e a gente foi fazer a final. E aí qual foi a questão, qual foi a grande questão dessa história, né? Cara, quando eu fui fazer a final com ele, ele que nem era tido na época como favorito, como eu já tinha treinado com ele várias vezes e ele era muito melhor do que eu nas experiências que eu tinha tido, cara, eu travei totalmente, assim, não consegui lutar com ele, lutei muito mal, foi, acho que a pior luta de campeonato que eu já tive, assim, e foi horrível. Eu lembro que eu ficava na luta pedindo tempo pra acabar, eu tava rezando pra acabar. E, obviamente, né, dessa forma eu perdi de lavada. Eu não lembro como foi o placar, se eu fui finalizado. Eu acho que eu perdi com muitos pontos, eu acho que eu não fui finalizado, não. Mas, mas qual é a grande moral da história, né? A grande moral da história é que nesse dia, nessa segunda luta, eu perdi antes de entrar no tatame. Eu já entrei com medo, eu entrei convicto que eu não tinha como ganhar desse adversário, tá? E aí, isso eu fui entender muito tempo depois. Na época eu falei, cara, como é que eu lutei tão mal? Na época eu não conseguia entender. Mas muito tempo depois eu entendi que o ponto foi, eu já acreditava, eu nem sei se acho que eu tinha certeza, acho que eu nem acreditava, acho que eu tinha certeza que eu não tinha como ganhar dele. Então eu meio que entrei ali só pra. A minha vontade era sair e não entrar na luta, né? É, é, e aí, isso foi pra mim, depois, muito tempo depois, eu olhando pra isso, eu consegui entender e aprender um pouco melhor sobre isso, né? E eu acho que um ponto importante, depois eu gosto de acompanhar esportes, eu pratiquei esportes, hoje eu acompanho mais do que pratico, infelizmente, talvez quem sabe eu consiga voltar a praticar um pouco mais, mas os esportes têm muitas lições nessa linha, né? Do quanto que pode ter muito a ensinar. O quanto que a gente vê atletas, no esporte de lutas a gente vê muito isso, mas em outros esportes também, que eles vêm numa sequência de vitórias e eles parecem imbatíveis, invencíveis, né? Ninguém vence eles. E aí depois eles têm uma primeira derrota, depois que eles têm uma primeira derrota, eles nunca mais reencontram esse caminho de vitória. Parece que eles nunca mais conseguem performar como eles estavam performando antes, quando eles vinham naquela sequência de vitórias ou quando eles estavam invictos, né? E aí, eu queria começar agora a interagir com vocês, né? Por que vocês acham que isso acontece, tá? Por que vocês acham que isso acontece com a gente? Por que aconteceu comigo? Por que eu acho que eu perdi essa luta? Ou por que vocês acham que
que isso acontece? Enquanto vocês estão. Vocês podem escrever e botar nos comentários, vai colocando nos comentários, mas eu tenho, quero dividir com vocês uma outra, não uma história, mas uma teoria. Uma teoria que eu aprendi quando eu ouvi pela primeira vez quando eu fiz, acho que foi a pós-gestão de negócio, a primeira pós-graduação que eu fiz, e que uma professora, eu não lembro o nome dela agora, me fugiu o nome dela, mas era professora de liderança, se eu não me engano, que estava falando sobre uma teoria chamada teoria da profecia autorrealizável. Eu não sei se vocês já conhecem, se alguém já ouviu falar nessa teoria, mas é uma teoria que para mim foi muito interessante, foi muito reveladora para mim naquele momento. Ela fala, ela inclusive ilustra, né, na teoria, tem um estudo de caso no exército americano, não sei se era no exército americano ou com os fuzileiros navais, era um caso feito, que é onde foi feito o estudo dentro das Forças Armadas Americanas, e isso foi documentado. Tá? E aí, o que era dito em relação, qual é a grande questão da teoria da profecia autorrealizável, né? Que se comprovou nesse estudo de caso no exército americano. Basicamente, eles fizeram um estudo onde eles pegavam um grupo de soldados aleatórios, soldados ou fuzileiros, dividiam em dois grupos. E aí eles diziam para os comandantes que iam comandar, iam liderar o grupo A, que aquele grupo era o pior grupo que eles já tinham visto, tinha um retrospecto horrível, não iam dar certo. E eles pegavam um outro grupo e diziam que aquele grupo era o melhor grupo, eles tinham muito talento, tinham um potencial muito grande, que que ele tinha a expectativa que aquele grupo ia performar como o melhor da história das Forças Armadas Americanas. E eles fizeram isso repetidas vezes. E depois de fazer esse estudo de formas repetidas, o que eles constataram no final dessa pesquisa? Que constantemente o grupo onde eles diziam que eram escolhidos de forma aleatória, mas que eles diziam que tinha um estudo, tinha um embasamento, tinha um indicativo que aquele grupo ia performar muito bem, eles acabavam performando muito bem. E o grupo que eles diziam que iam performar muito mal, eles acabavam performando muito mal também. E aí a conclusão desse estudo foi, justamente para mim, foi muito revelador, porque ele mostrou o quanto que as expectativas que a gente coloca sobre as pessoas, o quanto que as expectativas direcionam os resultados e os comportamentos, né? E para mim o mais curioso foi pensar, inclusive, que para mim já era claro nessa época que as expectativas direcionam muito o nosso comportamento. As nossas próprias expectativas direcionam muito o nosso comportamento. Se a gente espera que vai ser muito, muito bom uma determinada viagem, você fica ansioso para viajar, você quer ir logo, você faz coisas que são difíceis, inclusive você supera alguns obstáculos para fazer aquilo. Mas para mim foi muito revelador nesse estudo o quanto que as expectativas, inclusive, de outras pessoas acabam influenciando na nossa performance, no nosso sucesso. Tá? E acho que isso foi muito, muito revelador. Tá? E aí, ok, já contei, acho que já perdi as contas de quantas histórias eu contei. Foram duas ou três, né? 2 ou 3 casos. Mas por que eu tô contando aqui essa história? Né? No final das contas, o que essas histórias que eu contei têm a ver com crescimento e com sucesso na carreira de RH? Né? E mais ainda, o que tem a ver com o que pode bloquear o nosso crescimento na carreira de RH? Tá? Talvez alguns já tenham captado aqui, né, o porquê que eu tô falando disso, o que essas histórias têm em comum. Escreve enquanto eu estou comentando aqui, vai escrevendo. O que vocês acham que é o ponto em comum dessas histórias, né? Aonde a gente vai chegar? O que pode estar bloqueando a sua carreira, o seu crescimento profissional na área de RH? Enquanto isso, eu vou seguindo porque sempre tem um delay. A mensagem da Lu, o comentário da Lu chegou tem pouco tempo, ela deve ter respondido há tempo, chegou só agora. Talvez vocês já tenham captado, mas acho que o nosso cérebro, né, na verdade, é o maior sabotador, pode ser
o maior sabotador do nosso sucesso, inclusive dentro da nossa carreira, o nosso sucesso profissional. Nosso cérebro pode ser, é curioso, né? Porque o nosso cérebro, que é justamente que orquestra o nosso corpo, que faz a gente fazer coisas maravilhosas, ele também pode ser o maior sabotador que a gente tem para justamente fazer essas coisas e atingir o sucesso. Mas talvez eu estou falando isso aqui, mas se a gente parar para pensar que a gente está dentro de um ambiente, aqui dentro de um grupo de profissionais de RH, né? Talvez isso não aconteça com a gente, né? Porque afinal a gente é expert em gente, né? A gente é especialista em gente, entende tudo de gente, tudo de comportamento, tudo de inteligência emocional. A gente vive estudando inteligência emocional. Então, como é que isso vai afetar? Acho que isso não afeta a gente. Talvez eu esteja falando besteira e o cérebro do profissional de RH ele é blindado. Talvez ele não tenha esse tipo de bloqueio. O que vocês acham? Vocês acham que o RH tem essa proteção em relação à sabotagem que o nosso cérebro pode causar na nossa carreira? Bom, óbvio que é uma brincadeira, né? Aproveitei aqui para beber um gole d'água, tô falando pra caramba. Mas brincadeiras à parte, eu até hoje, eu confesso que até hoje eu fico intrigado, assim, como é que, sabendo dessas teorias, né? Sabendo todas essas teorias, ou grande parte delas, como é que, e eu que sou tão racional, eu me considero um cara super racional, conheço grande parte dessas teorias, né, de comportamento, de inteligência emocional, de comportamento humano. Como é que isso me afeta, né? Como é que eu deixo o meu cérebro me sabotar? Eu contei a história de quando foi antes de entrar na psicologia, mas não é que depois que eu passei pela faculdade de psicologia, depois que eu comecei a trabalhar com RH, eu fiquei imune a isso. Acho que longe disso. Queria eu, mas longe disso. Eu não consigo. Como é que eu não consigo fazer que meu cérebro faça apenas o que eu sei que é certo para mim? É curioso, né? Até hoje eu fico intrigado com isso. E aqui a gente pode discorrer, a gente vai poder discorrer sobre infinitas teorias, né? Tem muitas teorias dentro da psicologia, da sociologia, das ciências sociais que explicam, se propõem a explicar o porquê que isso acontece. Eu, particularmente, de todas essas teorias, eu gosto de uma. Eu gosto de uma que eu ouvi na faculdade, um professor de psicologia social, o Marcelo, o nome dele, um cara muito. Ele deu várias. Aprendi muita coisa com ele. Um cara muito inteligente. E eu gosto de uma que ele me falou uma vez que fala de atalhos cognitivos. Não sei se algum de vocês aqui já ouviu essa teoria dos atalhos cognitivos, mas eu vou explicar um pouco melhor, né, da melhor forma que eu posso, sobre o que eu entendo, o que eu entendi, o que eu ainda lembro da teoria dos atalhos cognitivos. Né? E aí, essa teoria, ela basicamente ela fala que o nosso cérebro ele não tem capacidade de analisar todos os eventos, tudo que acontece com a gente, né, e avaliar todas as variáveis de uma forma racional e objetiva, né, sem nenhuma preconcepção. É até curioso, porque hoje a gente fala muito ainda bem, a gente fala muito sobre os preconceitos, né, tem muitos treinamentos de viés inconsciente, e como se o preconceito fosse algo ruim, tá? E aí, por que independente do julgamento que a gente possa fazer, se preconceito é algo bom ou ruim, a teoria dos atalhos cognitivos, ela explica que, na verdade, o preconceito é um funcionamento padrão do nosso cérebro, porque ele simplesmente não tem capacidade para fazer as análises, analisar cada situação em cada variável como se fosse uma situação nova, sem nenhuma preconcepção. Se ele fizesse isso, a gente provavelmente ia surtar. O nosso cérebro ia entrar em pane, porque ele ia ter que processar muitas informações ao mesmo tempo. Então, buscando uma forma mais eficiente de pensar para processar todas as informações que a gente tem, o cérebro vai adotando alguns atalhos cognitivos. Ele vai simplificando algumas coisas, tá?
com base nas nossas experiências. Então, cada experiência que a gente vive, ele vai construindo uma simplificação daquela experiência e cria um atalho cognitivo, tá? Justamente para que a gente olhe para uma determinada situação, já simplifique e tenha uma associação. Ele vai construindo associações, simplificações, para que a gente consiga processar as informações de forma mais simples. Por exemplo, imagina, se eu olhar vamos pensar, um saco de açúcar no supermercado, por mais que ele seja diferente, por mais que eles mudem a embalagem desse saco de açúcar, coloquem no outro pacote, eu consigo, através de uma associação de um atalho cognitivo, rapidamente identificar o que é aquilo. Eu consigo olhar para um animal, por mais que eu nunca tenha visto, olhar para uma cobra, por mais que eu nunca tenha visto aquela espécie de cobra, eu consigo associar aquela cobra a outras espécies que eu já tenha visto e entender que aquilo ali pode representar um perigo para mim, tá? Mesmo que eu esteja fazendo uma associação equivocada. Nessa simplificação, ele faz essas simplificações para que a gente possa tomar decisões mais rápido, de forma mais eficiente, tá? E esses atalhos que vão sendo construídos com base nas nossas experiências, e um parênteses importante, que não necessariamente são experiências que a gente tenha vivido, a gente constrói nossas percepções, também os nossos atalhos cognitivos, com base em experiências de outras pessoas. Outras pessoas nos relatam alguma coisa e a gente, com base naquilo, constrói um atalho cognitivo também. Tem um vídeo que depois eu posso compartilhar com vocês, não sei se vocês já viram, do macaco que vai subindo para pegar a banana, e toda vez que é um grupo de macacos, toda vez que um dos macacos sobe para pegar a banana, todos os macacos do grupo eles tomam um banho de água gelada. Tá? E aí, ao longo do tempo, eles vão trocando os macacos e de alguma forma, eles vão vendo que mesmo depois que eles já trocaram todos os macacos do grupo, aquele comportamento de evitar que o macaco suba na árvore para pegar a banana, ele continua se perpetuando. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui porque a gente não tem tanto tempo, mas uma experiência bem interessante que mostra como que a gente consegue aprender aprender de certa forma, né? Aprender mesmo com as experiências que não são nossas, tá? E aí, qual é a grande questão? Esses atalhos, como é que eles são construídos, esses atalhos, né, nas experiências? Eles vão se transformando, a gente vai construindo esses atalhos e pouco a pouco eles vão se consolidando em formas de crenças, tá? Em formas de... Acho que a Luciana tinha a Luciana colocou aqui que todos nós temos crenças limitantes. É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, Lu. Então, justamente, será que as crenças, então, são as culpadas pelo insucesso da nossa carreira? Justamente, não necessariamente, porque existem. Acho que é importante a gente dividir, pelo menos, em dois grupos essas crenças. Óbvio que a gente pode dividir em muitos mais, mas para simplificar para fins didáticos, vamos dividir em dois grupos. Tem algumas crenças que nos impulsionam, né, que nos levam adiante, a gente acredita em algumas coisas que fazem a gente seguir adiante. Por exemplo, o fato de acreditar que, da crença que a gente vai permanecer vivo durante um grande período de tempo, faz com que a gente construa coisas interessantes. Por quê? Porque a gente acredita que a gente vai ter uma vida mais longa. Então, esse tipo de crença, um exemplo bem simples, nos impulsionam para buscar uma coisa melhor. A crença de que o nosso esforço vai ser recompensado faz com que a gente invista mais energia em determinadas coisas para que a gente consiga crescer, inclusive na nossa carreira, na nossa trajetória profissional. Então essas são crenças que nos impulsionam. Tá? Mas tem crenças que atrapalham a gente, que são justamente essas crenças são chamadas de crenças limitantes. Tá? E aí, quero aproveitar, estou gostando da interação, escreve para mim enquanto eu estou falando aqui, que crenças limitantes que crenças vocês acreditam que atrapalham a carreira de vocês, que podem atrapalhar a carreira. Então não precisa ser de vocês. Se vocês quiserem, podem escrever crenças que sejam crenças que atrapalhem a carreira daquele nosso amigo, né? Um amigo, um conhecido. Escrevam e compartilhem no chat
que crenças vocês acreditam que possam estar atrapalhando a carreira de vocês ou de outras pessoas, pessoas conhecidas? Enquanto vocês estão, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou dar um exemplo de uma crença que eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante, né? Acho que que ilustra, acho que uma crença limitante que acaba impactando a maioria das pessoas, ou eu pelo menos já vi na minha experiência, eu já vi limitando muitas pessoas principalmente nesse aspecto profissional, né? É a crença de que uma determinada atividade é muito difícil e que você não vai conseguir ter sucesso ali. Outras pessoas têm, mas você não vai conseguir ter sucesso. Ou então que uma determinada tarefa é muito complexa, ou que talvez nem seja tão complexa, mas que você não tem a habilidade necessária para fazer aquela tarefa. Você vê outras pessoas fazendo, você sabe que é possível, e eventualmente tem até tarefas que você sabe que são mais valorizadas, são interessantes, mas você não se permite fazer. Você fala, mas se eu fizer, para mim não vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar. Eu não tenho essa habilidade para ir para fazer essa posição. Inclusive até um estudo interessante que tem, acho que foi bastante difundido, eu já vi muitas pessoas comentando sobre ele, falando inclusive que existe uma diferença por conta da experiência, da forma que a gente se organiza como sociedade, né? As mensagens que a gente vai passando para as pessoas, que as mulheres tendem a ter uma crença limitante mais forte nesse sentido. Não por ser difícil, mas elas precisam estar se sentir muito mais preparadas para fazer uma determinada atividade, para assumir uma determinada posição, para que elas possam se candidatar do que os homens. Os homens são talvez mais inconsequentes, né? Mas eu acho que isso é um bom exemplo que mostra, óbvio que não é só isso, tá, gente? Né? É uma discussão muito mais complexa, muito mais ampla do que isso, mas o quanto que até alguns estudos que mostram que enquanto a população feminina, de uma forma geral, precisa tá aderente ao cargo, pelo menos 90%, o homem com 70% ele já se sente apto a aplicar para aquela posição, para aquele cargo, para aquela vaga, eventualmente. E o quanto que as mulheres não. Então, o quanto que isso, nesse estudo, não necessariamente falava-se de crença limitante, mas o quanto que isso não é uma crença limitante, que você precisa estar muito mais pronto do que você está para fazer uma determinada função, uma determinada atividade, se candidatar pelo menos a uma determinada vaga, né? E aí isso são alguns exemplos, né? Alguns exemplos de crenças limitantes que acabam bloqueando a nossa carreira, porque aí voltando lá no início da história, lá no início da live, quando eu estava contando a história, acho que é justamente isso. O quanto que as nossas crenças, e principalmente que a gente está classificando aqui de crença limitante, podem bloquear o nosso crescimento, simplesmente porque elas impedem que a gente tente, que a gente arrisca, que a gente assuma riscos. E tem diversos estudos que mostram, não necessariamente, eu não conheço nenhum estudo específico de carreira profissional, ainda mais específico em RH, mas tem muitos estudos que mostram, relacionados a empreendedorismo e mercado financeiro, que mostram que a capacidade de assumir riscos é uma variável muito importante no seu sucesso no longo prazo. Porque uma vez que quanto menos risco você assume, menor a possibilidade, a probabilidade, na verdade, de sucesso. Aqui a gente pode entrar depois, acho que numa outra live a gente pode falar um pouco melhor sobre o conceito de risco. A Nath conhece, eu tenho certeza que a Nath conhece o conceito da análise de risco, né? A gente falou bastante no curso do GRTR, como tomar decisão, mas isso eu acho que dá uma outra, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso. Mas pegando, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de crenças limitantes que podem restringir, e em muitos casos restringem, bloqueiam o nosso crescimento profissional como RH, apesar de
de ser expert, né? Apesar de sermos especialistas em comportamento, essas crenças também bloqueiam a gente. A gente não está imune a essas crenças, né? E aí, talvez uma pergunta que esteja passando pela cabeça de vocês agora é: ok, já, já entendi que existem as crenças limitantes e que elas podem estar bloqueando o meu crescimento profissional. Agora, como é que eu faço para justamente para lidar? Como é que eu lido com essas crenças limitantes de forma que elas não me atrapalhem mais, não bloqueiem mais meu crescimento profissional? É, talvez vocês estejam pensando, os mais estudiosos, né, estejam pensando, uma forma pode ser fazendo um mestrado sobre algum tema de comportamento humano, PNL, programação neurolinguística, né? Será que estudar as teorias, se aprofundar nas teorias, vai ajudar você a lidar com isso? Eu acredito que pode te ajudar, tá? Acho que o estudo da teoria, ela sempre fundamenta, ela prepara o terreno, ela te ajuda a entender, racionalizar. Eu, pelo menos, gosto de entender a razão das coisas, mas eu acredito que é o melhor caminho para você, pouco a pouco, e não é um caminho simples, acho que não tem bala de prata, não tem um atalho simples para você lidar com isso, mas acho que o melhor caminho, a melhor solução é você ir exercitando e praticando, você justamente ir exercitando, porque lembra que você construiu essas crenças limitantes, as nossas crenças, elas são construídas com base na nossa experiência. Elas não são construídas com base nas teorias que as pessoas apresentaram e foram colocando. Isso é conhecimento, é diferente de crença. Tá? Crença geralmente tá uma camada mais profunda na nossa constituição, né, de ser humano, na nossa forma de pensar. As crenças elas estão numa camada um pouco mais profunda. Então, dificilmente você vai conseguir diluir essas crenças com teoria. A minha recomendação é: você precisa praticar, você precisa exercitar. E aí, inclusive, tem gente que é contrária, mas buscando um apoio na teoria TCC, na teoria cognitiva comportamental, se fala muito disso, né? Da desensibilização sistemática, que talvez nem todo mundo tenha familiaridade com o que é a desensibilização sistemática, mas é uma técnica uma técnica terapêutica, tá? Que se usa na clínica, uma das correntes teóricas, que é a teoria cognitivo-comportamental, justamente para que você... É muito comum o uso para tratamento de fobias, por exemplo. A pessoa tem medo de elevador, tem fobia de elevador. E aí você usa uma técnica que é a desensibilização sistemática, que é você expor a pessoa de forma metódica e sistemática a estímulos para que ela vá percebendo que aquela fobia que ela tem não necessariamente é baseada na realidade. Então a pessoa tem uma fobia de elevador. Ela acha que ela acredita, ela tem a crença que se ela entrar no elevador, ela vai morrer, por exemplo. Tá? Só para dar um exemplo didático. Você, pouco a pouco, você vai expondo a pessoa aquele estímulo do elevador. Primeiro você pode botar uma foto do elevador, aí você vai mostrar a foto de forma programada, depois você coloca um vídeo, e aí depois você vai chegando com ela perto do elevador, aí depois ela anda um andar de elevador, depois dois, e assim, de forma progressiva, você vai desensibilizando e, de certa forma, desconstruindo aquela crença que ele tinha que limitava essa ação simples. Então, isso é uma forma programada, uma forma com método, mas eu acredito que na nossa rotina a gente consiga fazer coisas nesse sentido. E acho que o grande passo é você começar a se expor aos seus medos, às suas crenças. Se você acredita, pegando o exemplo que eu dei alguns minutos atrás, que uma determinada tarefa, uma determinada atividade, uma determinada área de RH, vamos falar de remuneração, que é uma área que acontece muito, tá? A área de remuneração é muito difícil, é muito complexa, eu não tenho, ou então eu não tenho habilidade com números, eu não vou conseguir ser bem sucedido na área de remuneração. E aí, como é que você vai vencer essa limitação? A única forma que tem é você começar a se expor ao que é feito nessa área, você começar a se expor a alguns cálculos numéricos, você fazer um curso, ler sobre o assunto, e aí,
provavelmente você vai começar a desconstruir essa crença. Você pode de fato constatar que é difícil para você? Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu acredito, eu tenho um outro entendimento sobre o que é fácil e o que é difícil. O entendimento que eu tenho, e que inclusive que eu transmito, procuro transmitir pro meu filho, pro Matheus, desde pequeno eu tento colocar isso na crença dele, é que coisas difíceis, na verdade, são coisas que a gente nunca fez. Quando você pensa em o que é fácil, né? O que são coisas fáceis? Quando você para pensar, as coisas fáceis, no geral, de uma forma geral, são coisas que você já fez muitas vezes. Você já fez inúmeras vezes. Ou você já fez coisas parecidas, muito parecidas inúmeras vezes. Vou dar. Talvez vocês estejam pensando, Reinaldo, você tá louco, não tem nada a ver. Tem coisas que são fáceis e são fáceis. Mas eu vou dar um exemplo bem, acho que bem didático. Que a gente começa a observar quando começa a conviver com criança, tem filho. Cara, andar. Andar, acho que para a grande maioria das pessoas aqui, é uma coisa muito fácil. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que andar é uma atividade muito fácil? Exceto se você tiver alguma limitação, alguma coisa, mas de uma forma geral é algo muito fácil. E por que é fácil? É fácil hoje. Quando você fala que é fácil, a gente pensa que é fácil hoje. Porque quando você começou a aprender, quando você foi aprendendo a andar, você não lembra. Na verdade aqui ninguém lembra. Mas era algo muito difícil. Desculpa. Então, assim, eu acho que como falar também. Cara, falar é uma coisa, e falar acho que é um exemplo melhor do que o andar. Porque falar português, falar o nosso idioma. Cara, falar o nosso idioma é algo muito simples, né? É muito fácil, é mais do que simples, é muito fácil. É muito fácil falar, ninguém tem dificuldade de falar. Mas lembra quando você começou a falar, ou então quando você olha uma criança que ela começa a falar, é muito difícil falar nessa velocidade que a gente está falando aqui. É muito difícil, gente. É algo muito complexo. E aí você só percebe, você só consegue se dar conta o quão é difícil você falar quando você vai aprender um outro idioma. Você vai aprender um novo idioma, você vê o quão é difícil, quanto tempo você demora para começar a se comunicar, entender o que as pessoas estão falando. E por que depois de um tempo também se torna fácil? Porque você faz inúmeras vezes de forma repetida até que fique fácil. Então, a minha grande sugestão para vocês, a minha grande não sei se dica, né? Mas uma sugestão é o que eu uso para mim e tudo que eu trago para vocês aqui é o que eu procuro fazer para mim, ou que eu tento pelo menos, é justamente se expor. Se você acha que uma coisa é muito difícil, parece muito difícil para você, você acredita que é muito difícil, mas você não sabe nem o porquê, porque você não necessariamente experimentou aquilo, cara, comece a se expor a essa coisa. Comece a se expor a essa coisa, porque você vai ver, eu tendo a acreditar que se você se expuser a essa atividade, pouco a pouco você vai achar cada vez mais fácil, ou cada vez menos difícil, tá? E aí você, com base nisso, com base nessa experiência, você vai começar a construir novas habilidades, tá? E aí tem uma última dica aqui, que a gente posso explorar um pouco melhor na próxima live, na live de segunda, que é, geralmente, as coisas que são muito difíceis, ou que principalmente as coisas que as pessoas acham difíceis, são as coisas que acabam sendo mais valorizadas, tá? Então, quando você deixa de fazer, você não se permite fazer coisas que a maioria das pessoas acham difíceis, e você muitas vezes acaba acreditando que você escuta as pessoas dizendo que são coisas difíceis, você deixa de aproveitar oportunidades. E muitas vezes as melhores oportunidades de ser reconhecido, de ser valorizado como profissional, porque você está com essa crença limitante na sua cabeça. Então, resumo da história, né? Resumindo a história, acho que a melhor forma de você lidar com as crenças limitantes é justamente você começar pouco a pouco a se expor, a se testar, a se provar e tentar provar para você que essas crenças limitantes, na verdade, elas são só crenças que estão na sua cabeça, que elas precisam ser desconstruídas. E elas só vão ser desconstruídas com você tentando, vencendo o seu medo, tá bom? Que na verdade, no final das contas, a gente chama de crença limitante, é mais bonitinho, mas de certa forma, acho que é uma forma mais simples de chamar o medo. O medo acho que é uma boa forma de falar disso, né? Não é tão científico, mas eu acho que explica bem. Bom, gente, acho que a gente está chegando, ainda tem um tempinho, mas eu quero pegar ainda esse tempinho para ler aqui, ver que vocês fizeram alguns comentários aqui, ver se tem algum comentário
que precise de resposta. Eu coloquei aqui que eu ia responder as perguntas ao final. Antes de eu ler os comentários, fazer, e aí se vocês quiserem podem botar outros comentários aqui para outras perguntas, se tiverem alguma dúvida para eu, pra eu responder. Um último recado importante. Deixa eu beber uma água aqui. Acho que um ponto importante é, bom, se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, vou repetir o mesmo conselho que eu dei na live de ontem. Compartilha com pessoas da sua rede de contato, profissionais de RH, que você acha que esse conteúdo também pode ajudá-los, porque isso é uma forma de você me ajudar e também ajudar e fortalecer a sua rede de contatos, que é uma das formas, é uma das alavancas, uma das coisas que precisam ser feitas para a gente crescer profissionalmente, fortalecer a nossa rede de contatos, tá? O nosso networking, né? Como a gente chama dentro de RH. Outro recado importante é, se você ainda não se inscreveu no webinário do dia 27, né, no crescimento de carreira para RH, o link está na bio, vai lá, se inscreve, não esquece de depois confirmar, você vai se inscrever, vai receber um e-mail de confirmação, você precisa confirmar no link desse e-mail para que o seu e-mail esteja ativo na hora da gente mandar o link da aula, tá? Essa aula do dia 27 não vai ser aqui no Instagram, vai ser no link fechado, que você vai precisar receber por e-mail. A gente vai mandar esse link por e-mail que você cadastrar e também no Telegram. Então, quando você se inscreve, você tem a possibilidade de entrar num grupo de Telegram, onde eu mando algumas mensagens, alguns conteúdos exclusivos e principalmente você vai receber o link da aula lá no Telegram e aí não tem risco de cair no spam, não tem risco de cair e você não receber. No webinário que a gente fez alguns meses atrás, muitas pessoas questionaram porque não conseguiram acessar o link, o e-mail foi disparado e acabou caindo na caixa de spam, tiveram algumas dificuldades com isso, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Basicamente, não, se inscrever na live. Então vamos ler aqui agora os comentários. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que era com pergunta. A Lu tava comentando por que você... Por que é importante, né, acreditar e confiar? Se você pensa que você já está derrotado, você não consegue. Você tem uma baixa de energia. Você tem menos força para você conseguir superar os obstáculos, né? E numa competição, se o seu oponente, se o seu adversário, ele está mais confiante que você, ele tem uma vantagem importante. Aqui. Acho que nesse mesmo conceito, às vezes aparece alguma vaga boa, mas pelo fato de eu não ter experiência, eu encaminho meu currículo. Eu não encaminho meu currículo, pois acho que não vão nem me chamar para entrevista. Acho que isso é uma crença limitante sua. Com certeza. E uma outra coisa que eu, pegando esse gancho do comentário da Nath, o que eu uso no meu dia a dia para tentar passar por esse tipo de situação, né? Eu procuro sempre avaliar de forma fria, principalmente quando você tem mais tempo para pensar, né? Porque tem algumas coisas que você tem que tomar decisão na hora, são mais por reação. E aí é mais difícil de você lidar com esse tipo de armadilha do cérebro. Mas nesse tipo de situação que você pode parar e pensar, eu sempre procuro avaliar. Faço ou não faço isso? Tomo ou não tomo essa decisão? Ajo dessa forma ou não? Eu procuro pensar, ok, o que vai acontecer de pior se eu fizer isso e der errado? Por exemplo, pegando esse exemplo do comentário da Natália, da Nath. Se você enviar o currículo para essa vaga e as pessoas não te chamarem, o que de pior pode... Se der errado, na verdade não se não te chamarem, mas se você enviou o currículo, o que de pior pode acontecer nesse cenário de você enviar o currículo? Eu acho que quero dizer que, nada, o pior que pode acontecer é eles não te ligarem, não te chamarem. Esse é o pior que pode acontecer. No pior cenário, se a gente pensar um cenário muito ruim, catastrófico, eles te ligarem, te mandaram um e-mail falando, por que você mandou esse e-mail para essa vaga? Não está vendo que você não está no perfil? Eu acho muito, muito improvável disso acontecer, mas, cara, esse é o pior cenário que eu consigo imaginar como resultado dessa ação de você encaminhar o seu currículo. Por outro lado, qual é o melhor
resultado que pode acontecer. O melhor resultado que pode acontecer é eles te chamarem para entrevista e você ser contratada. Então, assim, quando eu penso no pior cenário possível, não me parece um motivo razoável para eu não fazer. Então, quando você pensa friamente, não é nosso natural, mas quando você pensa friamente, você vê que não tem motivo nesse caso, por exemplo, para não fazer. Então, isso é uma coisa que, como eu comentei, não é intuitivo, não é o nosso instinto, mas é um comportamento que eu procuro, é um pensamento que eu procuro ter para evitar de perder oportunidades. Penso sempre, ok, o que de pior, vou pensar na pior possibilidade possível de acontecer. É isso que vai acontecer. Ok, eu posso lidar com isso? Eu posso lidar com isso. É algo que vai me fazer muito mal? Não, não é algo que vai me fazer muito mal. E no geral a resposta é essa, tá? É algo que não tem muito fundamento. Tá, e se der certo? O que pode acontecer se der certo? Cara, se der certo, eu vou ter esse benefício. Cara, acho que esse benefício comparado a essa possibilidade de perda, eu tô disposto a fazer. Eu vou lá e faço. Isso para mim parece simples, mas pelo menos para mim me ajuda muito, tá? Bom, acho que a Nath comentou dessa questão do andar, né, do aprendizado do andar, o quanto que a filhinha dela também ela vê isso no dia a dia, o quanto que isso, a dificuldade que é, né? Acho que a gente tá, a experiência como pai e mãe, eu acho que para mim, pelo menos, me ensinou muito. Eu aprendo até hoje, mas, cara, as poucas coisas ensinam tanto a gente na vida se você estiver disposto e atento a aprender com essa experiência. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês, vou comentar. Vou deixar, essa live vai ficar salva também, tá? Por um tempo. Provavelmente no domingo ou na segunda-feira eu vou tirar essa live e depois eu vou ver como que eu vou distribuir, tá? Mas eu vou deixar essas lives durante um tempo limitado para que vocês, para ajudar, né? As pessoas que estão procrastinando para que possam assistir. E se você conhecer alguém que esse conteúdo pode ajudar, encaminha o quanto antes e explica que essa live vai ficar pouco tempo disponível, tá bom? Então, pessoal, obrigado. Boa noite. Amanhã é sexta-feira. Amanhã vocês podem se divertir. Eu na verdade, amanhã eu vou trabalhar no webinário de terça-feira para deixar ele bem redondinho para o pessoal que se inscreveu, ok? Então, eu espero vocês lá. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Até mais.